Então, nossa ação educacional ela foi concebida com atenção a Schleimer 2020, cuja prática pedagógica é compreendida como o coengendramento que acontece no ato conectivo entre atores humanos, como, por exemplo, os professores interessados no assunto da expedição de Mandi, e atores não humanos, considerando tecnologias digitais implicadas na ação educacional, em termos de um habitat atópico coengendrado com diferentes tecnologias digitais em rede. Avançando, a nossa interação, ela se chama Expedição de Mandi. E nós, então, escolhemos como pano de fundo nessa proposta de um jogo de linguagem que remete à ideia de uma gamificação, o cenário do jogo de Mandi. Isso, e a gente utilizou a ferramenta online Geniali e criamos alguns passos dentro do Geniali, simulando de uma forma gamificada um jogo, e também utilizamos o Jumanji pela essa sensação de imersão no jogo, transformação, que a gente está no momento de transformação, instigando as pessoas a participarem e desenvolverem as suas competências digitais. Vou botar em modo apresentação aqui para a gente ir avançando e conversando. E essa interação que nós utilizamos a partir do Geniali, ela nos possibilita trabalhar com elementos interativos, como, por exemplo, o botão iniciar que nós criamos ali, em que faz uma introdução da nossa proposta, em que nós traçamos uma relação das tecnologias digitais em relação, então, a educação digital, o despertar do sentido de novas competências para o desenvolvimento profissional e esse contexto de pandemia de Covid-19 que estamos atravessando. Aqui nós usamos para contextualizar as pessoas que venham a não ter assistido o filme, nós colocamos um vídeo aqui para sair de forma bem rápida, dentro de um objeto aqui interativo, né? Onde mostra o contexto que a gente quer desenvolver aqui do jogo, de transformar as pessoas, aqui que eles se transformam, e mostram as suas potencialidades e as suas fraquezas. E aí a gente pode avançar para o próximo item. Certo. Nesse próximo apresentação, que trata da análise do território contextual, ele traz um pequeno vídeo falando um pouco dessas transformações que estão ocorrendo na rede pública e a pandemia nas vidas dos professores, das famílias e dos alunos. Esse vídeo subsidia o nosso visitante, né, a pessoa que percorre a nossa expedição, no sentido de que ela, além de trazer um panorama contextual, ela também demonstra de que forma ela está promovendo a interação com a comunidade escolar mediada pelas tecnologias. E ela tem uma perspectiva interessante de comunicação centrada na tecnologia digital. Por isso que nós compreendemos a questão da análise contextual, porque ela menciona os problemas que uma escola está atravessando neste momento, ao mesmo tempo em que ela busca a solução a partir das tecnologias digitais. Interessante também que ele vai lá faz uma comparação, né, das tecnologias digitais utilizadas pela rede pública e das tecnologias digitais utilizadas pela rede privada, né? As diferenças que vai interferir no ensino, na aprendizagem dos alunos e na própria formação dos professores, né? Na tela, o que nós temos neste momento em tela, o que nós também chamamos a atenção é que a ferramenta adotada, ela é toda com elementos interativos, e isso nos possibilitou trabalhar com uma sucessão de hiperlinks. Então, muitas coisas nós podemos trazer para dentro dessa ação educativa, dessa interação, por meio de hiperlink, como vídeos, né, a própria imagem, GIFs. E isso foi o que nos deu mais estrutura, né, para um trabalho online e um trabalho
que a pessoa vai poder acessar e percorrer por conta, sem o auxílio, sem a mediação de um outro, conduzindo ela naquele caminho, por assim dizer. Nós desenvolvemos um Canva trabalhando, então, com os elementos que formam o engajamento profissional, no sentido de promover uma reflexão a respeito do que é esse engajamento profissional. E, na verdade, é uma coisa simples, mas importante de ser pontuada, porque está centrado em comunicação organizacional, colaboração profissional, que são elementos bastante importantes, né? Além da prática reflexiva e do desenvolvimento profissional digital contínuo. E esses elementos eles foram obtidos a partir, né, do Digital Competence Framework. Então, esses 4 elementos são elementos essenciais e são importantes para a compreensão, né, do professor na atualidade. E, para mim, chama mais atenção o desenvolvimento profissional digital contínuo, ou seja, ele é processual, ele é permanente, ele não se encerra a partir de uma determinada vivência, ele está em contínuo desenvolvimento, em apropriação, constituição e principalmente para o uso dessas tecnologias. Certo, então nessa próxima apresentação traz um documentário da professora Liane falando das transformações digitais, certo, no campo educacional, como essas transformações digitais estão interferindo na vida, né, das pessoas, no ensino e aprendizado das escolas e dos professores, né? Eu quero chamar a atenção para a linguagem que foi utilizada para anunciar o vídeo, que nós trabalhamos, então, essa perspectiva de gamificação, mas centrada num jogo de linguagem em que é um brincar de faz de conta, como se fosse uma situação de realidade. Então, nós estamos colocando, né, para quem está vendo a interação. Parabéns, você está pronto para seguir para a próxima etapa da expedição. Já analisamos o território da realidade, compreendemos os sentidos das competências digitais relativas ao engajamento profissional. Agora estamos preparados para ingressar nos campos da educação digital. Então, existe essa pequena introdução, mas ela é uma introdução que ela faz esse jogo de linguagem compreendendo a expedição, como se a pessoa estivesse de verdade dentro de uma expedição. E instigando ela a dar continuidade, né, à próxima etapa da interação. E a Canva, no sentido de materializar alguns conceitos relativos à educação digital. Então, dentro de um texto de Moreira e Schlemmer 2020, nós fizemos alguns recortes conceituais relativos, então, ao que é a educação digital. Hardware, softwares, redes, e aí nós explicamos que não se resume só a isso. Redes de comunicação, contínuo da educação digital. Então, é um Canva com um recurso diferenciado de linguagem que apresenta o conceito de educação digital, para levar, então, a pessoa que percorre a expedição de Umandi a compreender o que é uma educação digital. E a gente tem, então, uma etapa, né, que a gente desenvolveu conhecendo recursos digitais, onde nós temos hiperlinks com redes sociais, Instagram, Facebook. Aqui nós criamos um objeto de interação incentivando a pessoa que está interagindo a dar continuidade. Então ele diz, estamos quase lá. Em seu percurso você vai precisar de ferramentas, muitas ferramentas para levar na mochila, dando a sensação da nossa bagagem, né? Clique nesse aqui e veja quais os recursos que os professores estão utilizando e se prepare para uma surpresa. Então, aqui alguns recursos digitais, que é um momento onde as pessoas estão... a gente fala muito da educação digital, a gente fala muito de ferramentas, de recursos. Aqui a gente dá alguns exemplos. Aqui nós colocamos alguns recursos, algumas ferramentas para ajudar as pessoas que hoje tem um pouco de dificuldade, dúvidas do assunto que a gente está tratando aqui no nosso trabalho, e a gente colocou alguns links que já foram disponibilizados para o IPG Edu. Essa parte é importante, que pode perceber que existem vários recursos digitais que o professor pode estar se aprimorando
e adaptando na sua sala de aula, né? Para contribuir com o ensino-aprendizado dos seus alunos. Então, é importante conhecer essas ferramentas que, com certeza, irão contribuir bastante no processo de ensino-aprendizagem. E colocou um textinho, né? Você conhece o Google Earth? É uma ferramenta que nos leva a muitos lugares legais e você pode usar em suas aulas também. Faça uma tribo indígena, né? Então, aqui a gente consegue, através do Google Maps, ter a sensação dessa imersão. Então, mais uma tecnologia que utilizamos foi o Kahoot, que ele é uma tecnologia que pode ser utilizada como um jogo de quiz, em que o professor pode utilizar para fazer avaliações junto com seus alunos, essa interação de professor-aluno, que com certeza vai estar contribuindo nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, ao longo dessa tecnologia, nós fomos falando da importância, né, de facilitar as competências digitais para os alunos também estarem sendo inseridos nesse âmbito das tecnologias digitais. Aqui nós temos mais uma tecnologia que pode ser utilizada para criar histórias em quadrinhos, em que o professor pode estar ministrando suas aulas para seus alunos, né? Uma forma de interagir, uma forma divertida de apresentar a sua aula através de histórias em quadrinhos. Com o GIF da ponte, né, com os viajantes ali nessa expedição atravessando essa ponte, nós queremos ilustrar essa ideia de um ponto de chegada que não é bem um ponto de chegada. Então, abrindo a interação que tem o I, tem um texto. E o texto diz: finalmente você chegou, pensou em desistir, mas mostrou que é capaz, parabéns. No campo da educação digital, todo ponto de chegada, na verdade, é um ponto de travessia para uma nova expedição. Agora que trilhamos por diferentes territórios e nos aventuramos a conhecer outras possibilidades de interação e atuação docente, faremos a travessia para nossas expedições pessoais e profissionais, em busca do desenvolvimento de nossas competências digitais. Antes de seguir seu caminho, preencha a avaliação que elaboramos para continuarmos refletindo sobre nossa ação educacional. E aí, a partir da ideia de hiperlinkar, clique aqui e interaja conosco. Contamos com a sua participação, considerando essa noção de uma linguagem dialógica e uma linguagem amigável com o leitor da nossa interação. Foi bom caminhar com você até aqui. Boa sorte na nova jornada. Isso, nós fizemos um form simples, ele contou com 7 questões, em que nós quisemos saber qual foi o tópico mais importante para a pessoa durante a expedição de Mandi. Você se sentiu preparado para percorrer o caminho proposto? Qual é a atuação profissional da pessoa, se é educação básica, ensino técnico ou superior, como tem desenvolvido as suas aulas no contexto atual da pandemia, e pedimos para deixar uma sugestão para a melhora da nossa proposta educacional. E a esse respeito, as respostas que nós recebemos recomendava que nós informássemos de início quanto tempo a pessoa despenderia para trilhar essa expedição, para percorrer a expedição. Quanto tempo ela precisaria? Porque ela não tem como... as pessoas querem objetos rápidos, elas querem coisas rápidas e coisas dinâmicas. E é provável que essa interação que nós propomos para as redes sociais onde elas foram veiculadas, talvez não seja uma proposta ideal, teria que ser alguma coisa mais básica e mais concisa. O que eu diria é que foi uma atividade bastante interessante, foi desafiador, e alguns conceitos da disciplina eu passei a compreender melhor eles depois, enquanto eu percorri esse processo de montagem do objeto, e quando eu vi o objeto pronto e dentro de uma rede social e sendo compartilhado, eu passei a ter uma visão diferente dessa noção de uma ação social digital, o on-life, né? A própria noção do hibridismo e todos esses conceitos imbricados nesse processo me deu uma outra forma de ver as coisas, me possibilitou.
Exatamente. A gente teve um pouco de dificuldade de definir como é que nós íamos fazer a missão MacGyver, porque nós já tínhamos vindo da missão Sherlock, e a missão Sherlock a gente já tínhamos trabalhado com as redes sociais e como nós poderíamos dar seguimento a isso nas redes sociais. Pensamos em fazer num outro grupo, né, num grupo que a gente tinha aqui um pouco também de carência das competências digitais de alguns professores que também nos procuraram, mas a gente ia atender um público que nós não tínhamos trabalhado anteriormente, teríamos que conhecê-los para poder fazer algo que viesse a agregar. Então, a gente continuou interagindo com os grupos que a gente estudou nas redes sociais e montamos nesse formato digital aí, instigando as pessoas das redes sociais a interagirem com ele. É importante destacar também que durante esse processo de desenhar, desenvolver o projeto, a gente também interagiu com novos recursos, né? A gente também aprendeu durante esse processo, conhecendo esses recursos também que vão ajudar a nós mesmos, né? No nosso dia a dia, na nossa profissão, como professor, nós conseguimos entender um pouco mais e interagir com essas ferramentas que a gente também não conhecia, né? Eu concordo contigo, Hélio. Eu acho que todo o processo de construção também promoveu uma certa transformação digital em nós, porque nós passamos, né, as nossas competências digitais, por assim dizer, também foram mobilizadas, né, e foram transformadas a partir da ação, né, a partir da prática social educacional. Isso, quando a gente passa a interagir com a ação, né, a gente consegue botar, que estava na teoria, botar na prática, né? Foi muito interessante, muito legal mesmo.